falar, para a gente entender o borderline, eu acho importante começar a falar de uma sociedade borderline. A gente vive uma sociedade extremamente borderline, que não se percebe borderline, né? Mas é uma sociedade extremamente polarizada e essa polarização, eu vou usar muito esse termo splitting durante o curso. Splitting é quando você está ou no branco ou no preto, ou no 8 ou no 80. Então essa sociedade de direita ou esquerda, mas caso o outro não seja, né, da mesma linha que a minha, ou o cabelo liso ou o cabelo crespo, ou o pobre e o rico, é uma sociedade que não se engole, né? É uma sociedade que se separa em lados e não se suporta. Então, na verdade, eu falo isso para vocês entenderem que o borderline convive com isso o tempo todo, tá? E que há sim uma predisposição sociocultural nos nossos novos borderlines. Obviamente, se você nasce numa sociedade tão polarizada, você acredita que o certo é eu estar ou desse lado ou desse lado. Novamente, esse termo splitting, correto? O borderline tem, então, essa forma de ver o mundo. Tudo é 880. Então, ou ele ama demais, ou ele odeia demais, né? Isso é importante a gente entender, pessoal, que esses dois lados, eles vão voltando de um para o outro. Então, o que acontece? Por que é tão difícil os próprios sentimentos do borderline, ele conviver com esses próprios sentimentos que ele tem? Porque, ora ele está amando uma pessoa e 2 minutos depois ele está odiando. A gente vai entender também esse mecanismo do porquê isso acontece, ok? E isso de forma muito rápida, tá? E ele é um tipo de personalidade que precisa sentir tudo à flor da pele, né? É como se o subtexto dessas pessoas seria o seguinte: se eu não sentir, se eu não amar ou odiar, não importa que seja ruim o sentimento do ódio, mas se isso não existir dentro de mim com toda a intensidade do mundo, do que vale a vida? Então, isso é o inconsciente que está passando essas informações de que, na verdade, ele precisa ir para esses extremos e ele enxerga isso como algo positivo. Então, um borderline que conversa ou percebe pessoas que estão no meio termo, né, e que não estão nesse split, vão achar essas pessoas extremamente enfadonhas, chatas, né, pessoas que não são sensíveis o suficiente para enxergarem o mundo da forma como eles enxergam. E realmente, eu diria para vocês que eles são grandes visionários, sim, porque qualquer ser humano que esteja num estado extremo de sensibilidade, ele tem uma capacidade realmente de um olhar muito mais apurado, muito mais sensível, tá? E até ou muito pouco empático ou muito empático, vamos falar também de empatia, certo? Então isso é muito importante. O que ele sente? Todo borderline vai ter uma sensação de um vazio muito grande, né? Então, em consultório, inclusive, eu trabalho com eles a questão da localização desse vazio, né? Isso é algo que eu criei também para que a gente comece esse trabalho com eles a entender realmente de uma forma que eles já comecem a mentalizar esse vazio deles. Então, por exemplo, onde está esse vazio? João pode me falar: olha, eu sinto que o meu vazio está aqui. Geralmente eles descrevem nessa parte aqui realmente da garganta até o peito aqui como uma grande bola, certo? Essa sensação de vazio, que é dita crônica, né, pela saúde mental, e é isso que a gente elimina no processo do tratamento. Quando você pergunta para um borderline, no começo do tratamento, o que é esse vazio? Me explica um pouco, me fala sobre esse vazio, né? O que ele vai falar para você? É uma sensação de nada.
Só que é um nada que sufoca. É tanto nada que sufoca, né? É um nada que faz com que ele possa se cortar, com que ele possa beber em excesso, comer em excesso, usar drogas em excesso, ter um sexo promíscuo, porque é um nada que precisa encontrar um tudo para repor. Então, por isso o borderline tem um cérebro muito compulsivo, porque é um cérebro que busca satisfações na presença dessa sensação de vazio. E o que é importante? É a percepção de passar para eles de que, na verdade, esse vazio é tudo. Ele é tão tudo e é por isso que ele sufoca. E por que sufoca? Porque quando a gente não tem consciência dos nossos sentimentos, das nossas sensações, a gente não consegue identificar o que é uma ansiedade, o que é eu estar bravo, eu estar impulsivo, compulsivo. Quando não existe essa consciência, tudo vira um grande nó. E é isso que o borderline chama de vazio, esse grande nó, esse grande acúmulo de sensações que ele não consegue entender, certo? Então esse é o vazio que incomoda tanto o borderline e que faz com que ele se torne impulsivo e compulsivo, ok? Então, o objetivo do borderline durante a vida é ir preenchendo esse vazio de diversas formas. Qual é a forma que você deve ter notado, provavelmente, que o border mais usa para preencher o vazio? E é sobre isso que vamos falar no próximo vídeo.